isolamento, distanciamento, diz o vice-presidente Hamilton Mourão. O presidente da República já fala em retomada da atividade econômica. E aí, Tomé Abduch e Gabriela Prioli, eu recebo aqui muitas mensagens de telespectadores e eles já me perguntaram aqui. Gabriela Prioli, você é a favor do isolamento vertical, isolando somente grupo de risco, ou você acredita na necessidade de um isolamento total neste momento? Bom dia. Bom dia, Gotino. Eu acho maravilhoso que você tenha me feito essa pergunta já de início, porque a minha resposta vai ser: não sou eu quem deve opinar. Eu acho que o mais importante nesse momento é a gente, de novo, formar uma convicção sólida no sentido que, para a gente lidar com uma epidemia, a opinião que deve prevalecer é a opinião dos técnicos, é a opinião dos cientistas. A gente viu aqui uma contraposição da fala do presidente Jair Bolsonaro, que está defendendo já uma implementação imediata do isolamento vertical, com a fala do vice-presidente Hamilton Mourão, que adotou uma posição mais conservadora. E aqui o que importa é menos a posição desses dois agentes políticos, porque também não fazem parte do corpo de especialistas, mas o fato de que o vice-presidente Hamilton Mourão, ele reproduz a orientação do Ministério da Saúde e, portanto, dos técnicos. Eu quero falar um pouquinho do que eu estudei no dia de ontem, porque acho que é legal para a gente se convencer mesmo de como a gente tem que enfrentar essa questão. Estava dando uma olhada sobre a última vez que o Brasil teve que lidar com uma epidemia e a gente lembrou, nesse período recente, muito da gripe espanhola. E aqui importa dizer que a gripe espanhola ela não tem esse nome porque ela teve origem na Espanha, a origem geográfica dela é desconhecida. A imprensa espanhola divulgou muitos dados sobre a gripe, por isso o nome, mas o primeiro caso dela foi diagnosticado nos Estados Unidos. Bom, a gripe espanhola, ela teve mais de uma onda. A primeira onda foi uma onda mais amena. E depois, na segunda onda, ela voltou de uma forma muito mais grave e muito mais mortífera. Por que eu estou falando isso? Para a gente ficar desesperado? Não. Mas para a gente saber que quando a gente está lidando com um vírus novo, sobre o qual a gente ainda não tem dados significativos e representativos. Representativo significa a gente tem dados sobre alguns países, a gente tem dados sobre a Coreia do Sul, por exemplo, a gente tem alguns dados sobre a China, mas a gente ainda não tem como avaliar isso numa escala global, não são dados definitivos sobre o vírus. E quando a gente lida com um vírus que a gente não conhece, para o qual não tem vacina, para o qual ainda não tem remédio, embora alguns estejam sendo testados, a gente tem que ter cuidado e prudência. E o cuidado e prudência são importantes agora, e são importantes como valores, porque a gente aí vai adotar a posição mais conservadora. E o consenso hoje na ciência sobre qual deve ser o método para enfrentar o vírus é um consenso que determina o isolamento horizontal, ainda que ele seja tomado durante um período e após esse período e a coleta de dados sobre esse período se faça uma transição paulatina para o isolamento vertical. Eu sugiro às pessoas que pensem o seguinte: se alguém da sua família fosse diagnosticado com uma doença, vocês entregariam os cuidados, vocês confiariam em quem? Numa autoridade política? Num jornalista? Ou num médico e num cientista? Isso não significa que nós não possamos discutir o enfrentamento da epidemia, isso não significa que nós não devamos discutir as várias interpretações da própria ciência sobre a melhor forma de lidar com o vírus, e não significa também que a preocupação com a economia deve ser deixada de lado. Mas, se nós estamos falando de uma crise que tem reflexos na economia, mas que foi gerada por um problema de saúde pública, a gente precisa de novo reiterar que a gente deve prestigiar a ciência. Tem pessoas que dedicam a vida a estudar esses temas, os infectologistas, os epidemiologistas se debruçam e dedicam toda a sua atividade para garantir que a gente enfrente essas situações no menor número possível de vezes. Então a gente precisa ouvir essas pessoas. São as autoridades de saúde, e as autoridades de saúde têm orientado que o isolamento horizontal, por agora, é a única alternativa que a gente deve ter como uma conduta responsável para lidar com o vírus. Argumentos iniciais da Gabriela Prioli. Agora eu passo a palavra para o Tomé Abduch. Tomé, você é favorável ao isolamento vertical, isolando apenas os grupos de risco? Sim, eu sou favorável. Bom dia, Gotino. Bom dia, Gabriela. Eu sou favorável, sim, ao isolamento vertical, mas eu gostaria de poder fazer uma introdução. Hoje o mundo vive um grande dilema, que é importante tomada de decisão sobre a forma de nós estarmos nos portando diante da luta contra o coronavírus.
Essa decisão ela vai implicar em vidas que podemos salvar neste momento e também na grande importância de salvarmos a nossa economia. Não há dúvida, segundo especialistas de todo mundo, que o colapso da economia será muito mais prejudicial e matará muito mais pessoas em todo o mundo do que a própria doença. O isolamento total ou isolamento parcial, qual será a melhor decisão? O Japão, por exemplo, tomou uma medida de isolamento vertical. Apesar da forma do nosso presidente falar, que nem sempre é a melhor e nós sabemos disso, será que ele não pode estar correto? Será que as posturas dos nossos governantes nesse momento, que estão totalmente antagônicas, mostram que seria muito importante eles estarem juntos neste momento e pararem de pensar nas próximas eleições? Será que a população vai ficar sempre em segundo plano e seus interesses pessoais virão sempre em primeiro lugar? Já temos pessoas começando a passar fome no nosso país por falta de renda, caminhoneiros que movem nossa economia não tendo que comer nas estradas. Isso é muito sério e nós temos que ajudar essas pessoas, pois são eles que transportam tudo que consumimos. Em nossas casas estão começando a faltar alimentos. Então a discussão de hoje é uma discussão muito importante, tem que ser feita em alto nível e pensando na população brasileira. É o grande debate começando.